Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto crioulo, porque ser gaúcho é algo que não conhece fronteiras. É uma cultura. E o diálogo entre o culto que nós temos e a cultura não é somente possível, é também necessário. E por isso o culto crioulo que nós vamos celebrar hoje, ele está no espírito da reforma litúrgica que Martinho Lutero fez. Era assim que Lutero queria, o culto na língua e na cultura do povo. A gente também talvez vai concordar que a gente não vive aqui em Sapiranga tanto assim no dia a dia, essa cultura gaúcha, linguagem gauchesca, como talvez em tantos outros lugares do Rio Grande do Sul. Mas hoje é um dia especial. Por isso a gente vai ter uma linguagem falada, uma linguagem cantada, bem diferente. Sabendo que vai ser assim hoje, conscientes de que talvez o contexto mais adequado, e por isso que a gente tentou criar um contexto de galpão, seria justamente o galpão, ou ali onde a cultura gaúcha realmente pulsa. Seja como for, que acima de tudo a palavra de Deus possa ser proclamada também na linguagem e na cultura gauchesca. Que Deus esteja conosco no nosso culto e que nos abençoe. E é no nome dele que nós queremos começar esse culto invocando o seu nome. Nos colocamos de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Companheiros do Rio Grande, patrícios que eu quero tanto, para todos vós eu desejo o amor de Deus, patrão santo. E para este culto crioulo nós celebrarmos irmanados, nós vamos primeiro pedir em conjunto o perdão por nossos pecados. Juntos, confessamos os nossos pecados. Antes de tudo, patrão santo, reconheço que pequei por minha própria culpa unicamente. Te suplico o perdão que eu não mereço, pois sei muito bem que és Deus clemente. Meus irmãos, Jesus, o divino tropeiro, morreu por todos nós, que éramos como ovelhas perdidas no corredor da existência. Por ser quem Ele é, Jesus nos perdoa e dá vida. Por isso, eu perdoo todos os teus pecados. Vai em paz. Amém. Queremos agora fazer o ato simbólico da reconciliação, por isso convido o seu Claudemir para que atemos os nossos laços na cruz de Cristo como lembrança da reconciliação entre maragatos e chimangos. Este culto crioulo, que a tanta gente fascina, veste a bombacha e a batina, lembra a lança farrapa e empunha a cruz do Calvário, dois símbolos de liberdade, celebra a fraternidade, entrelaçando chimango e maragato, o lenço branco e o colorado, bebendo da mesma cuia de amor e cortando o mesmo espeto da paz. Justificados em Cristo, temos a paz com Deus e com todos os viventes. Por isso, neste momento, chimangos e maragatos zelam a paz diante do perdão de Cristo. E nesse espírito, queremos cantar o próximo hino, Querência Amada do Cristão. Podem sentar.
Se teu caminho é difícil, lembra de Cristo Jesus. Ele vai junto contigo e enche a tua vida de luz. De Cristo tenho perdão, paz, vida e salvação. Serei levado por Cristo para a celeste mansão. Deus é vivo, santo e glorioso, Ele é eterno e poderoso. Ele está na cidade eterna, na minha vida partida. Eu não estou outra vida que vai ser. Queremos agora fazer a leitura do Salmo do dia, e o Salmo de número 54. Também lembramos que os salmos e as leituras do dia, todas elas também estão adaptadas para a linguagem gauchesca, né? Foram devidamente preparadas pelo professor do Seminário Concórdia, professor Wilson Scholz. Então elas estão também adaptadas em linguagem gauchesca. Então seguimos com a leitura do Salmo 54, conforme está projetado, e queremos fazer de forma responsiva. Eu leio os versículos ali que estão indicados com a letra O e a congregação lê os versículos seguintes, indicados com a letra C. Seguimos então assim como estamos com a leitura do Salmo. Ó Deus, salva-me pelo teu poder. Livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração. Uma indiada cheia de orgulho está me atacando. Gente violenta está querendo me matar. Ele não quer saber de Deus. Eu sei que Deus é quem me ajuda. Pai Celeste é quem sustenta a minha vida. Deus retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. De livre vontade te oferecerei sacrifícios. Louvarei o teu nome, Patrão Celeste, porque tu és bom. Deus me livrou de todas as minhas aflições, e eu já vi que os meus inimigos estão derrotados. Primeira leitura do Antigo Testamento, conforme Jeremias, capítulo 11, versículos 18 até o 20. Assim lemos. O Senhor Deus, o patrão das alturas, me contou e eu fiquei sabendo direitinho. Os meus inimigos estavam fazendo planos contra mim. E eu, na maior inocência, que nem um borrego ou cordeiro manso que é levado para o matadouro. Eu não sabia que eles estavam fazendo planos contra mim. Diziam uns aos outros, vamos derrubar aquela árvore com os seus frutos. Vamos acabar com esse Jeremias para que ninguém mais nunca se lembre dele. Então eu fiz a seguinte oração. Ó Senhor, todo-poderoso patrão celeste, tu és um juiz justo. Tu examinas o que as pessoas pensam e examinas também os sentimentos delas. Vou esperar para ver a tua vingança contra esta gente, porque entreguei a situação desse caso nas tuas mãos. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. E a leitura da Epístola, conforme Tiago, capítulo 3, versículo 13, até capítulo 4, versículo 10. E assim lemos. Será que tem no meio de vocês algum vivente que seja sábio ou inteligente? Que se mostre que de fato é sábio por meio de seu bom comportamento e por meio de suas obras, feitas com humildade e sabedoria. Mas se vocês têm ciúmes e uma inveja bem amarga no coração, então não mintam contra a verdade, não fiquem se gabando por aí, pensando que são gente sabida. Esse tipo de sabedoria não vem lá de riba. É uma sabedoria que é daqui deste mundo, sabedoria puramente humana, coisa diabólica. Porque onde tem ciúme e inveja, aí também tem bochincho e todo tipo de coisa ruim. A sabedoria que vem do patrão das alturas é, em primeiro lugar, pura. É também pacífica, bondosa e amigável.
Essa sabedoria vem recheada de misericórdia e boas ações. Não trata uns melhor do que os outros e é livre de fingimento, porque a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram espalhadas por aqueles que trabalham em favor da paz. De onde é que vêm as guerras e os entreveros no meio de vocês? Não é verdade que tudo isso vem dos maus desejos que estão sempre em pé de guerra dentro de vocês? Vocês querem um montão de coisas, mas como não conseguem ter tudo isso, estão prontos até a matar para modo e conseguir. Vocês querem porque querem ter, mas como não conseguem pôr a mão em tudo, brigam e começam uma guerra. Vocês não têm o que querem porque não pedem para Deus. E quando pedem, não recebem porque pedem pelo motivo errado. Vocês pedem coisas para modo e poder esbanjar em seus próprios prazeres. Eita gente infiel! Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que é de valde que as Escrituras Sagradas dizem: o Espírito que Deus colocou dentro de nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra para a gente é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas com os humildes Ele é bondoso. Portanto, obedeçam a Deus e botem o diabo para correr, que ele vai fugir de vocês. Se aproxeguem de Deus e Ele vai se aproxegar de vocês. Lavem as mãos, seus pecadores. Limpem o coração, seus hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as risadas de vocês em choro e que a alegria de vocês acabe em tristeza. Humilhem-se diante do patrão celeste. E Ele vai colocar vocês lá em cima, numa posição de honra. Até aqui a leitura da epístola. Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar o hino Pampa. Leitura do Evangelho conforme Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Em reverência às palavras do Santo Evangelho, convido que se coloquem de pé. Depois que saiu daquele lugar, Jesus e os discípulos, ou os peões que seguiam com ele, continuaram com as andanças pelos rincões da Galileia.
E Jesus não queria que nenhum vivente soubesse do paradeiro dele, porque ele ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem, que sou eu mesmo, vai ser entregue nas mãos de gente maleva. Ele vai ser morto por essa gente, mas 3 dias depois ele vai ressuscitar. Só que os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo, e de tão ressabiados não tiveram coragem de perguntar. Aí eles foram para as bandas da cidade de Cafarnaum, e quando entraram no rancho, Jesus perguntou para os discípulos: que é que vocês tanto proseavam lá na estrada, no caminho para cá? Mas eles ficaram de bico calado e não quiseram dizer nada. Isso porque no caminho tinham discutido quem deles era o mais macanudo, o maior de todos. Então Jesus puxou um mocho, se abancou, mandou que os 12 discípulos se aproximassem e disse: se alguém quer ser o mais macanudo, o primeiro de todos, esse será o peão que serve a todos. Aí Jesus trouxe um piazito, botou esse guri no meio dos discípulos, deu um abraço bem chinchado nele e disse para os discípulos: quem receber um piazito que nem este, em meu nome, esse está recebendo a mim. E quem me recebe, não é a mim que está recebendo. Ele recebe o patrão lá de riba, que me enviou a este mundo. Até aqui, a leitura do Evangelho. Onde fica o pago eterno? Segue o rumo que indica teu patrão. No batismo Deus se mostra sempre eterno, para alcançar o pecador com seu perdão. Jesus Cristo te prepara esta terra, morarás numa celestial mansão. Desta terra Jesus Cristo é a pedra que sustenta a pátria amada do cristão. Louva a Deus, patrão celeste Criador, pela terra onde irei quando partir. Alegria, vida plena e salvação nós teremos na futura habitação. Louva a Deus, patrão celeste Criador, pela terra onde irei quando partir. Alegria, vida plena e salvação nós teremos na futura habitação. E na hora derradeira que aconteça, Jesus Cristo estender a sua mão para levar-me à celestial querência, onde irei cantar a Deus com devoção. E nos olhos vou ganhar encantamento, lá na terra que esperei com devoção. Neste pago uma tristeza nem lamento, só harmonia, vida eterna e gratidão. Louva a Deus, patrão celeste Criador, pela terra onde irei quando partir. Alegria, vida plena e salvação
Em nome de Jesus, amém. Como diz aquele hino que a gente conhece também, aquela canção, é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. A gente está aí no 20 de setembro, né? Amanhã, 20 de setembro, hoje 19, mas já comemorando essa data, onde a gente lembra a nossa cultura, né? Lembramos também de valores, lembramos de tradições. E eu gostaria de lembrar hoje, no sermão, também das belezas do nosso Rio Grande do Sul, que também tanto nos orgulham, não é mesmo? É inegável que o Rio Grande do Sul é uma terra linda. Acho que todo mundo vai concordar nisso, né? Cada região com as suas particularidades, né? E cada uma com a sua beleza, né? Quem não reconhece, essa é uma visão aérea lá da Lagoa dos Patos, né? Dá uma dimensão do tamanho ali, né? Que liga Pelotas ali até lá diante de Porto Alegre. Né? Essa é a Lagoa dos Patos. Lá no sul do Rio Grande do Sul, a gente tem essa praia. Uma foto antiga já lá da minha terra, eu sou de Pelotas. Esse é o famoso Trapiche, lá na praia do Laranjal, praia de Água Doce. O Trapiche já está até maior, né? Essa foto tá antiga, né? Mais para lá de Pelotas, a gente também vai achar os Pampas, né? Aquela região dos Pampas, aquela terra a perder de vista. Dizem que lá realmente o pessoal vive essa cultura, né, gauchesca. Diz que lá que o pessoal gosta de fazer um fogo de chão com espeto de madeira, um churrasco de ovelha, quem sabe. A gente tem gente lá das missões aí também, lá, né? As ruínas jesuítas, aí a Cruz Missioneira também, região muito bonita, turística. Não conheço ainda, mas quem sabe um dia a gente vai conhecer lá. A gente tem a região central, muito bonita também, a região dos vales, onde tem agora mais um ponto turístico, o Cristo Protetor. E como é que a gente poderia esquecer a Serra também do nosso Rio Grande do Sul? A gente que está pertinho aqui, né, da Serra, Cascata do Caracol ali em Canela, Serra do Rio do Rastro, que nos faz a divisa aí com Santa Catarina. Sapiranga também tem suas belezas, né? E a gente tem o privilégio aqui no bairro Amaral que a gente não precisa nem de foto, né? É só a gente olhar para a janela aqui e a gente enxerga o nosso Morro Ferrabras. Tanta beleza tem o Rio Grande do Sul, mas eu queria lembrar essa aqui. Se alguém ainda não foi, Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul. Lindo. Localizado no Parque Nacional da Serra Geral, a 23 quilômetros do centro de Cambará do Sul. Canyon Fortaleza é considerado um dos mais exuberantes da região. Possui 7,5 quilômetros de extensão, 2.000 metros de largura e uma altitude de 1.240 metros acima do nível do mar. Né? Tem até uma foto minha, a Amanda não sabia que eu ia mostrar isso. Tem até uma foto minha e dela ali, né? 2016, mais jovens e mais magros também, né? Lá no Canyon Fortaleza, né? A gente foi lá conhecer também, 2016, está aí. Vai me xingar depois, mas está tudo bem. O que eu quero dizer com tudo isso? Vou voltar à foto do Canyon. Né? O que eu quero dizer com tudo isso? Esse Canyon de 7,5 quilômetros de extensão, 2.000 metros de largura e 1.240 metros acima do nível do mar. De que ele é o maior abismo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer a analogia desse grande abismo, que é uma das maiores belezas do nosso Rio Grande do Sul, uma maravilhosa criação de Deus, fazer uma analogia com o abismo presente entre Jesus e os seus discípulos na leitura do Evangelho. Vamos ver esse caos, essa história. Vamos nos localizar um pouco geograficamente. Jesus ele tinha
acabado de descer do Monte da Transfiguração. Lembra que nós comemoramos o domingo da Transfiguração do Senhor? Domingo anterior à Quaresma, é onde Jesus começa a caminhar em linha reta para Jerusalém. Provavelmente, o Monte da Transfiguração, a gente não tem certeza, mas muito provavelmente aquele Monte Hermon, lá em cima. Aquele monte lá em cima. Essa é a região da Palestina, nos tempos de Jesus. Provavelmente o Monte da Transfiguração é aquele lá em cima, o Monte Hermon. Então, Jesus tinha acabado de descer do Monte da Transfiguração, e agora é o momento que ele vai caminhar em linha reta até Jerusalém, onde ele vai sofrer a sua paixão e morte. E aí, logo depois que ele desce do Monte da Transfiguração, na semana passada a gente viu que ele curou um menino que estava possesso de um espírito imundo, e foi mais ou menos nessa região aqui. Aqui não tem no mapa, mas é por aqui, Cesareia de Filipe, a cidade. Então eles desceram do Monte da Transfiguração, estavam voltando, o nosso texto fala que eles estão passando pela Galileia, ou seja, eles estão descendo aqui, eles estavam em Cesareia de Filipe, estavam por aqui, e estavam descendo para a Galileia. Nosso texto fala aí, estavam agora passando pela Galileia. E esse é o território, aqui a Galileia, Cafarnaum, essa cidade aqui, existe até hoje lá essa cidade, aqui o Mar da Galileia, aqui é o Rio Jordão e o Mar Morto. Aqui nós temos o território da Judéia, que seria basicamente assim seria um estado, né? O território da Judéia, da Samaria e da Galileia. A maior parte do ministério de Jesus acontece na Galileia, né? Ele nasceu em Belém, lá embaixo, viveu grande parte da sua infância em Nazaré, mas o seu ministério, que a gente tem narrado hoje nos evangelhos, aconteceu em Cafarnaum, naquela cidadezinha. Muito provavelmente a casa que Jesus morava era a casa de Pedro, casa da sogra de Pedro, que tem até hoje a casa lá na cidade de Cafarnaum. Então eles estavam passando pela Galileia, né, descendo ali por aquele território. E onde Jesus passava, grande fama o seguia. Mas Jesus não queria fama. Ele não queria que ninguém soubesse do seu paradeiro, diz o nosso texto. Justamente por isso que ele, se ele vivia muito aqui nessa região, tinha muita fama, por isso que a gente consegue imaginar, por isso que ele viajou tanto até o Monte da Transfiguração e tal. Ele se afastou do território da Galileia, que era onde ele era mais conhecido, né? Ele se criou em Nazaré e depois viveu grande parte do seu ministério aí até a sua paixão e morte em Cafarnaum. Por isso Jesus não queria fama, por isso que ele se afastou dessa região da Galileia. Mas agora ele estava voltando. Ele saiu um pouco, mas agora ele está voltando. Jesus está voltando para o território da Galileia. E o que poderia talvez fazer com que Jesus desejasse ficar mais reservado, sem atrair muita gente, sem que ninguém soubesse do seu paradeiro, como fala o texto do Evangelho no dia de hoje? Dá para ter uma ideia. Pensem comigo. Onde Jesus ia, aqui ele curando um cego de nascença, né? Essa imagem. A gente pode ver, provavelmente, grande parte dos milagres de Jesus aconteciam assim, cheio de gente pela volta, né? Em vários momentos, Jesus tem que atravessar a multidão. Sempre muita gente seguia Jesus por onde ele ia. Milagres, curas, sinais, tudo coisas boas, porque os milagres e as curas no Evangelho, na vida e na obra de Jesus, eles têm um significado, não têm um fim em si mesmo, mas eles apontam para o fato de que Jesus não é qualquer homem, de que ele é de fato Filho de Deus que veio. Mas talvez toda essa fama, toda essa multidão que sempre era atraída por Jesus, talvez pudesse gerar uma ideia equivocada da sua obra e da essência, ou seja, o fato por que ele veio para esse mundo. Será que foi para fazer isso? Ele deixa claro que não. Por isso que ainda que Jesus atraia multidões, volta e meia ele se afasta. E ele, geralmente, nesses lugares em que ele se afasta, ele tem uma postura de chamar o seu círculo mais íntimo, chamar os seus discípulos. Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, que nem a gente viu, ele ia puxar um mocho, ia sentar, como um mestre, geralmente o mestre é assim,
Quando ele vai falar uma coisa séria, ele aproxega os seus discípulos, os viventes, se senta, e essas palavras a gente tem que prestar muita atenção, porque os discípulos muito provavelmente deviam estar muito eufóricos diante de tantos sinais, tantas maravilhas, deviam estar tão eufóricos quanto estavam todas as pessoas. Mas Jesus chama eles, aproxega eles e mostra para o que de fato ele veio. E geralmente, quando ele faz isso, quando ele aproxega os seus discípulos, quando ele chama eles assim, senta e ensina, ele quebra a perna deles. Quebra a perna desses viventes que também tinham uma ideia equivocada sobre a sua vida e a sua obra. Olhem o que Jesus diz. O Filho do Homem, que é ele mesmo, é o título que Jesus mais se refere a ele mesmo, vai ser entregue nas mãos de gente malévola. Ele vai ser morto por essa gente, mas 3 dias depois ele vai ressuscitar. Só que os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. E de tão ressabiados, não tiveram coragem de perguntar. Jesus deixa claro de que a essência da sua obra é a cruz. Sua paixão e a sua morte é o que o espera. Não é a glória, não é a fama, mas é a pior das condenações que alguém poderia sofrer na época. E ele veio sabendo do que esperava ele. Essa semana a gente comemorou, não sei se viram por aí postagens, que era o dia da Santa Cruz. É um dia que é usado para comemorar Santa Cruz. E é o dia que a gente lembra que se Cristo está crucificado, é porque nós não precisamos estar lá. Mas os discípulos não entendem isso. Jesus estava fazendo sinais gloriosos, e talvez os discípulos esperassem que o que os esperasse, de que o final de Jesus não seria a cruz, mas seria um final glorioso. E eles, como seus discípulos, deviam estar felizes, porque eles queriam glória, não queriam cruz. Jesus, ele prevê, ele faz a mesma declaração, essa que ele deu aqui, ele prevê a sua paixão e morte 3 vezes no seu evangelho. Uma em Marcos 8, Marcos 9 e Marcos 10. Ele faz a mesma declaração 3 vezes. Não basta uma. Essa é a segunda. Marcos 9, depois vai ter uma mais adiante em Marcos 10. E todas essas declarações de Jesus são seguidas da mesma falta de compreensão dos discípulos. Lá em Marcos 8, Jesus faz a mesma declaração, vocês vão lembrar, Pedro chama ele para o canto e repreende Jesus, dizendo, não, Jesus, o teu destino não é o sofrimento, tu não vai ser morto. E aí lembram que Jesus fala, arreda Satanás. Pedro quer afastar Jesus da cruz. Aqui em Marcos 9, a gente já vai ver a reação. Em Marcos 10, a gente tem lá 2 discípulos de Jesus querendo discutir quem é o maior. E aqui também. Eles não entendiam. Havia, aí que eu quero chegar, um abismo entre a compreensão de Jesus e entre a compreensão dos discípulos. Eles criam de fato que Jesus era o Messias, o Salvador do povo de Deus. Mas eles não criam que Jesus era o Messias da cruz, o servo sofredor. Mas eles achavam que Jesus era o Messias da glória, que ele ia destituir o Império Romano e ia trazer a glória para todo o seu povo. Por isso que no caminho, depois de Jesus dizer que o seu caminho era a cruz, no caminho para Jerusalém, lembra que eu falei que o caminho depois do Monte da Transfiguração é o caminho até Jerusalém. Eles tinham discutido quem deles era o mais macanudo, o maior de todos. Jesus dizendo que ele, que era o Messias, tinha vindo para sofrer. E eles estavam discutindo em segredo, eles não queriam que Jesus soubesse quem era o mais macanudo, quem era o maior de todos. Uma completa falta de compreensão, um abismo sobre o que significa seguir a Jesus. E esse abismo que eles manifestam, na verdade, é só o reflexo de um abismo que já há dentro de nós, que é o abismo entre nós, seres humanos, e Deus.
Esse abismo é muito maior do que o abismo do Cânion Fortaleza. E foi justamente para esse abismo que Jesus veio reparar com a sua morte e a sua ressurreição. O abismo que nós não conseguimos reparar, mas que foi reparado em nosso lugar, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Essa é a sua obra. É uma ponte. A cruz é uma ponte que Jesus veio carregar, veio sofrer, para que nós possamos superar o abismo espiritual que nos separava do nosso patrão celeste, do nosso Pai celestial. A cruz de Jesus foi essa ponte para romper esse abismo que nos separava de Deus. E tão importante quanto isso é o fato dessa ponte nos possibilitarmos ressignificar o nosso caminho como seguidores de Jesus. Jesus também ensina isso. Porque o que vocês acham? Se o que esperava Jesus era a cruz, o que vocês acham que espera um seguidor de Jesus? Vocês acham que é a glória ou é a cruz? Tem aquele versículo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus fala hoje, se alguém quer ser o mais macanudo, o primeiro de todos, esse será o peão que serve a todos. Em todas as culturas, até na cultura gaúcha, talvez o serviço não seja uma virtude. E na cultura grega romana da época, muito menos. A gente tem citações de Platão dizendo que o serviço é reservado para os piores. E Jesus dizendo que o primeiro, o mais macanudo, é aquele que serve a todos. A nossa sociedade é um pouco como a greco-romana, né? Todos querem ser os primeiros, os melhores. Até certo ponto está certo. A gente precisa dos melhores. A gente precisa dos melhores médicos. Quem não quer o melhor médico cuidando, talvez, do nosso peito aberto numa cirurgia? Os melhores enfermeiros, os melhores cientistas aí para produzirem vacinas, melhores pastores também para a proclamação do Evangelho. A gente precisa dos melhores. Mas como seguidores de Jesus, nós não devemos ser motivados pela ganância, pela soberba, pela vaidade. A gente deve querer ser o melhor para servir. Porque o sacrifício de Jesus foi o melhor e o maior de todos. Não foi um sacrifício mais ou menos. Ele reparou totalmente o abismo que nos separava de Deus, o maior abismo de todos. Mas foi um serviço. Foi o sacrifício em lugar de nós, em serviço por toda a humanidade, de todos os rincões, de todo o mundo. A gente deve querer sim, desejar ser o melhor, não tem problema nenhum nisso. Mas para servir e não por ganância. E a quem que nós devemos servir? Jesus vai mais além ainda. Ele fala que nós devemos servir principalmente os pequeninos, as crianças. Só há espaço no reino de Deus para os pequeninos, para os piazitos. A nossa sociedade hoje, não estou falando da sociedade gaúcha, eu estou falando da sociedade como um todo, assim, né? Vamos pensar no contexto mais amplo aí do Brasil nesse momento. A gente enaltece muito o exemplo de uma criança. Pensem comigo, não é verdade? É só colocar na internet, eu não trouxe imagens, mas a gente acha, né, a pureza no olhar de uma criança. A nossa sociedade enaltece muito o exemplo de uma criança como se ela fosse um exemplo de virtude. Mas talvez nesse sentido, a cultura gaúcha seja mais próxima da cultura de Jesus. Por isso que quando Jesus usa o exemplo de uma criança, ele não está exaltando a criança. Ele está justamente trazendo até uma conotação negativa, porque na época as crianças eram os mais menosprezados, eram os que estavam sempre no fim da fila. E para os gaúchos é mais ou menos a mesma coisa, né? O piá é sempre aquele que talvez não deve ser ouvido, né? Por isso as crianças nos tempos de Jesus se aproximam muito do piá gaúcho, né? Esse piá aí não sabe de nada, né? O piá geralmente tem uma conotação negativa.
Na nossa sociedade, de forma geral, a criança não tem, mas o piá tem. Na cultura gaúcha, principalmente. A criança estava sempre no fim da fila. Era sempre o último a ser ouvido. E é a esses, aos que estão no fim da fila, que Jesus abraça no seu reino. E são esses que agora os discípulos de Jesus devem receber. No galpão dos que se reúnem em nome de Jesus, todos os piazitos são bem-vindos. Todos que estão no fim da fila, todos que não se consideram dignos de dar a cara a tapa, todos que se sentem como piás, por causa de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a maldade que esse mundo manifesta. Talvez diante de tanta maldade, diante de tanta dor, a gente se sente um piazito diante de tudo isso e até diante de Deus. E é assim mesmo, porque todos esses piazitos são bem recebidos no reino de Deus. E não devem só ser bem recebidos como um exemplo de humildade, mas justamente porque quem recebe os piazitos recebe o próprio patrão celeste e o seu Filho Jesus. E é para isso que a gente está aqui, meus irmãos. A gente está aqui, se a gente está aqui para alguma coisa, como igreja, como congregação Castelo Forte, no município de Sapiranga, no bairro Amaral Ribeiro, aqui na rua Padre Cícero com a Santa Clara, se a gente está aqui por algum motivo no nosso templo, realizando cultos semanais, pregando a palavra de Deus, se a gente está aqui por algum motivo, esse motivo é para manifestar a presença graciosa do nosso patrão celeste, por meio do reino do seu Filho Jesus, que foi inaugurado com a sua vinda a esse mundo e morrendo para superar o abismo que nos separava de Deus. É para isso que a gente está aqui. E aqui, todos são recebidos, bem recebidos. Porque quando a gente recebe bem, a gente não está recebendo qualquer um. A gente está recebendo e acolhendo como o próprio Jesus acolhe. A gente faz tudo que a gente faz aqui, a gente faz em nome de Deus. Que Deus nos abençoe, para que a gente possa continuar caminhando nas pegadas desse reino de Deus, para que a gente possa continuar acolhendo os pequeninos, possa continuar sendo um lugar de acolhimento onde todos encontram perdão, vida, esperança e salvação rumo à vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Nos colocamos de pé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem sentar. Cordial bom dia novamente a todos. Bem-vindos ao nosso culto crioulo, onde nós falamos no começo, aproximamos aí a nossa cultura do nosso culto divino, né? Então tivemos a palavra de Deus de forma adaptada, tivemos aqui o nosso cenário de galpão para tentar aproximar um pouco. Tivemos também as músicas na gaita, e por isso agradecemos de forma muito especial seu Verno. Seu Verno é o nosso irmão luterano aí da cidade de Parobé. A gente aí fazendo contatos essa semana, a gente sabe que um gaiteiro aí na Semana Farroupilha vale ouro, né? E muita concorrência, muito culto, né? O seu Verno aí está acostumado a tocar em culto gauchesco, né? Também toca em banda e tal. E conseguimos possibilitar que ele estivesse aqui hoje de manhã, né? Graças a Deus conseguimos ter esse contato. E aí por isso, Álvaro, peraí que eu pego ali dentro, ali, que tem uma lembrança aí para o seu Verno, eu acabei deixando aqui dentro. Eu
queria chamar ele aqui à frente, também a sua fiel companheira, aí, a sua esposa, né, que disse que veio para... Por favor, vem aqui na frente. Desculpa, como é que é o nome da senhora mesmo? Como? A dona Eli, né, que veio acompanhando aí o seu verbo. Eu queria entregar aí uma sigela lembrança, né, em nome da nossa congregação, também com os cumprimentos do seu Ardi, lá da Romo Confecções. Uma lembrança aí por ter nos ajudado aí nesse domingo. Foi um prazer ter a companhia de vocês, ter o prazer de ouvir a sua gaita e também de contar aí com a presença de vocês e que possibilitou também que a gente cantasse os hinos na gaita aí. Então, muito obrigado. Deu certo, né? Deus queria que vocês estivessem aqui. Pois é. Teve culto gauchesco ontem de noite também, né? Teve, aí, e por incrível que pareça, hoje de manhã estava livre, né? Mas lá tem um grupinho que é segunda, né? Que bom, né? E posso usar, não precisa abrir agora, mas para guardar a erva e fazer o chimarrão, né? Pode aí quando fizer o chimarrão, lembra da gente, né? Do nosso momento. Muito obrigado, seu verbo. Valeu. Pessoal, só uma passada aí pelos nossos avisos da semana. Essa semana o nosso estudo bíblico vai ficar para quarta-feira, porque na terça-feira nós temos um conselho distrital que vai voltar a ser feito de forma presencial lá na congregação São Lucas de Novo Hamburgo. Então nós vamos aí, eu e mais a diretoria, vamos estar presencialmente lá terça-feira de noite. Então nosso estudo bíblico ficou para quarta-feira às 19h30. No sábado nós temos a doutrina, nós temos agora abrindo uma nova turma de instrução de adultos, sábado às 10h, então se souberem de alguém que queira fazer parte da nossa igreja, queira ser membro da nossa igreja, então sábado às 10h, logo depois coladinho com a doutrina, nós vamos ter a instrução de adultos. E aí nesse mês houve uma troca, né? Geralmente o terceiro domingo é de noite, só que hoje é o terceiro domingo, só que como a gente fez culto crioulo, a gente fez de manhã. Então, o próximo domingo, né, podem avisar as pessoas, se alguém perguntar, o próximo domingo é de noite, às 19h. Então, próximo domingo, culto às 19h. E lembramos que estamos em vias aí de fazer um pedido para os devocionários Castelo Forte, 5 minutos com Jesus. Se alguém quiser, só nos procurar aí, que a gente quer fazer o pedido. E eu lembro também que a gente tem o desejo de fazer uma assinatura comunitária do Mensageiro Luterano. E aí, como talvez muita gente não conheça o Mensageiro Luterano, ali no fundo da igreja, semana passada a gente já distribuiu, ali no fundo da igreja tem alguns mensageiros luteranos antigos. Tinha alguns até com plástico, que eu consegui lá com o editor da Concórdia, o Nilo, mas acho que aqueles já acabaram, mas tem uns outros ali. Então, quem não pegou e quer conhecer o Mensageiro Luterano, para ver se, deixa eu ver se vale a pena para fazer assinatura, pega ali no fundo o Mensageiro Luterano Antigo, tem vários temas, muitos artigos, muita coisa legal. E aí vamos futuramente aí montar também uma assinatura comunitária aí do Mensageiro Luterano. Seria isso. Valeu aí, pessoal, pelo nosso culto crioulo. Que Deus abençoe a semana de vocês, né, essa semana especial aí, Semana Farroupilha. Mas que Deus continue amparando vocês, continue guiando por meio do seu Filho Jesus. Então cantamos o último hino e depois nos cumprimentamos na saída. Cantamos Ó Gaúchos, Povo Meu, um hino do Inário Luterano que nós também adaptamos aí com linguagem gauchesca e também vai ser tocado na gaita. Então cantamos, depois nos cumprimentamos na saída. Ó gaúchos, povo meu, quero ver
céu, e perdão por meu Jesus, e a todos os patrões desta terra, ó Senhor, toca nos teus corações, traga paz, virtude, amor. Guarda os ranchos dos que têm esta bela tradição, que o chasque do perdão traga paz, virtude, amor. Nos que no tropeiro creem, cria amor e compreensão, e os gaudérios que não têm esta fé da salvação, enriquece os corações de humildade, paz e amor, multiplica as orações contra a guerra, fome e dor. A querência é rica e boa, te louvamos.